Olá, meus irmãos, a paz de Jesus Cristo, o amor de Maria, salve Roma, berçário de todos os santos. Bom, vocês estão vendo um êxodo, do protestantismo para a Igreja Católica, Tem vários pastores se convertendo, vários protestantes se convertendo. Esse daqui é o presidente da Sociedade Teológica Evangélica que retornou à Igreja Católica. É sensacional. E por que ele retornou? É um dos assuntos que a gente vai tratar nesse vídeo. Bom, a gente vai falar de batismo de criança, O batismo de criança, aceito pela Igreja Católica e também pelas igrejas reformadas. É muito importante falar isso. A Igreja Luterana, Anglicana, Metodista, Episcopal, Igreja Presbiteriana batizam crianças até hoje. Eles que inventaram a Bíblia como única fonte de verdade. Foram exatamente o Calvino que sistematizou, a sola escritura, a Bíblia, somente a Bíblia é a única fonte de verdade. Lembrando que a Igreja Católica tem a Bíblia, tem a tradição apostólica e tem o magistério como fonte de verdade, um tripé. Então a Igreja Católica tem um magistério que lê a Bíblia conforme a tradição dos apóstolos viviam. Por isso que ela é inerrante. Ela vai ler a Bíblia conforme os apóstolos viviam, não tem como errar. Então, para falar de batismo de criança, a gente já começa vendo alguns detalhes. Em primeiro lugar, a criança nasce com o pecado de Adão. Romanos capítulo 5, versículo 2 vai dizer assim que todos pecaram o pecado de Adão, por isso todos fomos contados como pecadores. Romanos 5, 12. Romanos capítulo 3, versículo 23 vai dizer assim que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, sem exceção, todos pecamos. É um pecado próprio? Não, não é um pecado próprio. É um pecado imputado à humanidade. O pecado de Adão se abateu sobre toda a geração, toda a raça humana. Mas, Angel, eu não tive culpa no pecado de Adão, foi ele que pecou. Exatamente. Bom, Deus é tão misericordioso, já que a gente não teve culpa no pecado de Adão, Deus também nos deu um antídoto. O antídoto é exatamente a morte de Cristo na cruz. Romanos capítulo 6, versículo 4, em Cristo Jesus, os nossos pecados são sepultados com Ele na cruz pelo batismo. Gente, eu amo a Igreja Católica, porque a Igreja Católica respalda uma alma da graça de Cristo na cruz, desde que ela nasce até quando ela morre, que são os sacramentos. É lindo isso. Então é lindo a Igreja Católica, porque ela respalda uma alma da graça de Cristo desde que ela nasce até quando ela morre. E os sacramentos é exatamente isso. Os sacramentos é os méritos de Cristo na cruz, é a graça de Cristo, da morte de Cristo na cruz sendo derramada na vida do cristão, conforme ele cresce em graça, sabedoria e estatura. Quando a gente ainda não tem fé em Cristo, como que faz para a gente receber a morte de Cristo na cruz? Um exemplo, uma pessoa cega, surda e muda de nascença, ela nasceu desse jeito, ela nunca vai crer que existe um Deus, ela nunca vai crer que Jesus Cristo morreu na cruz por ela, e ela nasce com o pecado de Adão, assim como filho de um protestante. Como que faz para a graça de Cristo na cruz ser derramada na vida dessas pessoas? É exatamente os sacramentos. Deus nos deixou essa misericórdia, a igreja para derramar os sacramentos na nossa vida. Lembrando que o batismo não é uma imersão somente nas águas, é uma imersão também na cruz de Cristo. É exatamente isso. Antes do batismo a gente é criatura, criada por Deus. Como qualquer outra criatura criada por Deus. Após o batismo a gente ganha um DNA. É uma filiação com Deus Pai. É como se fosse exatamente É a partir exatamente de ser batizado na cruz de Cristo que a gente vira cristão, que é irmão de Jesus Cristo e filho de Deus Pai. É uma filiação entre nós e Deus. O batismo nos garante essa filiação e nos garante a graça de Cristo na cruz em nossas vidas. Bom, então vamos levar em consideração o seguinte, Não existe nenhuma criança de 12 anos sendo batizada na Bíblia, conforme faz os nossos irmãos protestantes. Não existe isso. Não existe na história da igreja algum pai da igreja ou algum apóstolo dizendo assim, quando a criança tiver 12 anos, consciente de quem é Cristo, ele pode ser batizado. Não existe essa fala. Nos 1300 primeiros anos de cristianismo não existe essa fala. Não existe a apresentação de criança após a morte de Cristo na cruz. Após a morte de Cristo na cruz, nós somos batizados, O batismo é a nova circuncisão, vai dizer lá em Gálatas 4, e vai dizer lá também em Colossenses capítulo 2, versículo de 2 a 3, o batismo é a nova circuncisão. Então não se circuncida, não se apresenta a criança mais. A criança é batizada na cruz de Cristo para receber os méritos de Cristo na cruz. Não existe proibição de batismo de criança. Nos 1300 anos de cristianismo não tem proibição. Pode trazer documento aqui, não existe proibição de batismo de criança. Mas existem vários pais da igreja falando para batizar criança. Vários, gente. Muitos pais da igreja falando sobre batismo de criança. E também na Bíblia você encontra, se batizando a família inteira. Porque a família é batizada na fé do varão. O varão crê em Cristo e toda a sua família é batizada. Não importa se vai crer ou não. A família é batizada na fé do varão. Então vamos pegar os pontos. O primeiro ponto.
Todos nascemos no pecado de Adão. Segundo ponto, não existe batismo de criança de 12 anos. Terceiro ponto, não existe proibição de batismo de criança. Quarto ponto, existe vários pais da igreja falando de batismo de criança, né? Existe a Bíblia falando de batismo da família inteira, várias famílias sendo batizadas da família inteira. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38 e 39, vai dizer que Pedro batizou 3.000 homens, sem contar as mulheres e crianças, né? E ainda está escrito no versículo 39, a promessa é para vós e vossos filhos, a promessa do batismo. E foi exatamente essas controvérsias no protestantismo, né? Uns batizam criança e outros não. Se você pega na Europa, eles batizam criança. Você pega aqui no Brasil, que são protestantes mais modernistas, não batizam criança mais, fala que isso é heresia. Mas qual Bíblia está certa? Aqueles que inventaram a sola escritura, né? Lutero e Calvino? Ou hoje? Quem está certo aí? Porque o batismo de criança não é uma discussão só com a Igreja Católica. É uma discussão exatamente com os reformadores protestantes. Por isso eu fico sempre com a Igreja Católica. A Igreja Católica interpreta a Bíblia conforme os apóstolos viviam. Não tem erro. E isso foi exatamente um dos fatos que levou o presidente da Sociedade Teológica Evangélica a se converter à Igreja Católica.